Olá, tudo bem com você? Que a bondade do Deus Altíssimo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, em o nome de Jesus. Eu quero nessa oportunidade estar falando sobre o jejum que o diabo não resiste. Eu peço que você venha me acompanhar até o final, para que Deus venha te dar um bom entendimento de tudo aquilo que eu tenho para te ensinar e para te explicar à luz da palavra de Deus. Eu tenho certeza que após essa palavra, você vai fazer jejum que vai trazer resultados para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Ederson Vieira. Eu quero aqui desejar a você um bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui abaixo tem um botão vermelho, é só você clicar nele. Automaticamente você está inscrito no canal. Vai aparecer aí também um sininho. Você vai clicar nesse sininho. Agora vai aparecer 3 opções de sininho. Você vai clicar naquela escrita todas as notificações. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, com certeza vai chegar aí para você de primeira mão no nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, esse ensino, essa palavra é muito forte. É um ensino de grande poder no mundo espiritual. Portanto, ouça com perseverança. Vença a inquietação, a ansiedade e preste bem atenção e ouça até o final desse vídeo. Amém? E tem uma coisa, você precisa colocar tudo em prática que vai ser ensinado aqui, porque se você não colocar em prática, você vai morrer fazendo jejum, vai até emagrecer de fazer jejum e não vai ter resultados. Não vai receber o favor de Deus e a resposta de Deus sobre a sua vida. Até porque jejum, os escribas e fariseus faziam muito e o coração deles não agradava a Deus. Jejum até os macumbeiros, bruxos e feiticeiros fazem para poder destruir a vida de outras pessoas. E eles estão a serviço de Satanás. O jejum para repreender o diabo. O jejum para lançar por terra o poder das trevas, o mal que se levanta contra a sua vida. O jejum para desfazer macumba, feitiçaria, tem que ser um jejum que agrada ao coração de Deus. E eu quero, através desta palavra, te ensinar como fazer para agradar a Deus. Como fazer um jejum que agrada a Deus. Eu quero citar aqui versículos bíblicos e eu tenho certeza que Deus vai te dar entendimento. Aqui em Mateus, capítulo 17, versículo de número 21, diz assim a palavra de Deus: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu vou repetir para você entender. Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Logo, o Senhor está nos ensinando aqui que há tipos de demônios, existe classe de demônios que se expulsa através da oração e do jejum. E isso envolve o que? Perseverança, dedicação, determinação, propósito. Amém? Uma pessoa só consegue orar e jejuar com perseverança quando ele tem propósito, quando ele sabe o que quer para a vida. Então não adianta nada você orar sem propósito, não adianta nada você jejuar sem propósito. Você tem que orar com um propósito e jejuar com um propósito. E esse propósito tem que agradar o coração de Deus. Tudo que você for fazer no mundo espiritual tem que ser direcionado por Deus. Porque há coisas que a gente vai pedir em oração que Deus não vai conceder. Há coisas que a gente vai buscar em jejum, em oração, e Deus não vai conceder. Por quê? Porque não é da vontade dele. E Deus é Pai. Deus sabe o que é bom para os seus filhos. Eu peço que você venha escrever assim nos comentários dizendo, amém? Eu quero ler a sua participação. Você vai escrever assim, Deus é Pai e sabe o que é bom para os seus filhos. Eu vou repetir para você escrever, Deus é Pai e sabe o que é bom para os seus filhos. Pastor, como fazer para saber a vontade de Deus na minha vida? Primeiro passo, leia a palavra de Deus.
Medite na palavra de Deus, de dia e de noite. O Senhor, através da palavra, Ele vai te dar instrução, vai te dar entendimento, vai revelar a você, através do estudo da Bíblia, qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a sua vida, para todas as áreas da sua vida. Amém? Outra forma de você saber a vontade de Deus é orando, pedindo confirmação, através de sonhos, através da palavra, através de Deus usar a vida de outra pessoa. Então é necessário você saber a vontade de Deus para aquele propósito que você está orando. Eu já jejuei e orei por causas que Deus não me deu resposta. E Deus não vai me dar. E hoje eu entendo por quê. Porque o que Deus tinha para mim era muito mais melhor do que aquilo que eu pedia em oração e em jejum. Hoje eu entendo por que Deus não respondeu. E dou graças a Deus por Deus não ter respondido. Entendeu? Então a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. Nenhum pai quer ver o mal de seus filhos. Nenhum pai quer ver os seus filhos perecendo. A vontade do Pai é ver os seus filhos tendo vitória, alcançando o favor de Deus sobre as suas vidas. Amém? Eu quero aqui também estar dizendo para vocês que os discípulos, eles não conseguiram expulsar os demônios daquele rapaz, do jovem lunático. Por quê? Por causa da pouca fé que eles tinham. Então, para jejuar, para orar, para expulsar demônios, tem que ter fé. É tudo feito por fé. E eu acredito que nenhuma pessoa consegue orar, nenhuma pessoa consegue jejuar se não for motivada pela fé. Se você já está jejuando, se você já está orando, é porque a fé despertou isso em seu coração. Ninguém vai para o jejum, ninguém vai para o altar, ninguém vai para o sacrifício se não for movido pela fé. É tudo pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá da fé. Se você está entendendo o que eu estou falando aqui, eu peço que você escreva-se nos comentários dizendo, eu estou entendendo tudo. Amém? Eu vou repetir para você entender. Eu estou entendendo tudo. Então, movido pela fé, aleluia, você vai orar e jejuar. Pastor, como que eu faço para alcançar a fé? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, assim dizendo, de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, a fé desperta em seu coração, vai tomando proporção e com isso você vai tendo poder, graça e autoridade de Deus para fazer aquilo que é realizado no mundo espiritual. E o que é realizado no mundo espiritual? A oração e o jejum. Movido pela fé, você consegue orar, você consegue jejuar. Agora, como que eu faço para fazer a oração e principalmente o jejum que o diabo não vai resistir? Para você fazer esse jejum, essa oração, você tem que aprender a fazer o jejum que agrada a Deus. Tudo que você faz tem que agradar a Deus. Se não agradar a Deus, Deus não recebe, Deus não aceita. Exemplo, você lembra Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim pega o melhor da terra, da sua lavoura, da sua plantação, vai para oferecer a Deus. E o escritor de Gênesis diz assim, olha, e não atentou o Senhor para Caim e nem para a sua oferta. Logo se percebe que Deus primeiramente não atenta para Caim. Deus não aceita Caim, para depois ele reprovar e não aceitar a oferta de Caim. Com Abel foi diferente. Você pode ver lá em Gênesis que o escritor diz assim, olha, e Deus atentou para Abel e também atentou para a sua oferta. Primeiro Deus agora recebe Abel para depois receber a sua oferta. Então, para Deus aceitar o meu jejum, a minha oração, para Deus aceitar o seu jejum e a sua oração, primeiro Deus tem que receber a nós. Porque se Deus não receber a gente, se a graça de Deus não nos alcançar, Deus não aceita nada que venha da nossa parte. É por isso que muitas pessoas oram em jejum e não têm resultado no mundo espiritual. Irmão, não é difícil de entender isso. Eu vou te explicar à luz da palavra de Deus e eu creio que você vai sair daqui com uma nova visão. Eu ia para o monte com os irmãos e dizia assim para eles no monte, olha, você pode morrer de jejuar,
Você pode morrer de orar, você pode morrer de buscar a presença de Deus. Se você não tiver pureza de coração, se você não tiver um coração quebrantado e contrito, tudo aquilo que Deus ouve da sua boca, tudo aquilo que sai de você, Deus não recebe. Agora, se você tiver pureza de coração, coração quebrantado e contrito, se você orar e jejuar, se você buscar, Deus vai responder. As portas dos céus estarão sempre abertas para você. E eu quero aqui mostrar, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, um jejum que agradou a Deus. Amém? E você vai aprender muito com essa palavra, e eu tenho certeza que a partir de hoje, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai fazer o jejum que o diabo não vai resistir. O mal não vai resistir, porque primeiramente você vai agradar a Deus. E agradando a Deus, o Senhor dá autoridade e poder sobre a sua vida para você resistir o diabo, para você repreender todo o poder das trevas deste mundo tenebroso, no nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra, vamos ler o que diz a Bíblia Sagrada aqui em Jonas, capítulo 3, versículo de número 1. Aqui você aprende a fazer o jejum que agrada a Deus. Amém? Como que faz esse jejum? Primeiro, você tem que ouvir a palavra. E depois vem a segunda coisa que acontece após ouvir a palavra. Jonas capítulo 3, versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Preste atenção na leitura, amém? Ora, Nínive era uma grande cidade, muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgasse em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que aconteceu para essa nação ímpia, pagã, agradar o coração de Deus? Para que Deus aceitasse o jejum deles. Primeiramente, eles teve que ouvir a palavra da pregação. A Bíblia diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Eles ouviram, creram. Após crer na pregação da palavra, na pregação que traz o arrependimento, eles se arrependeram de tal forma que eles se humilharam na cinza e se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor deles. E todos os animais passaram por todo o processo. E Deus, desde o alto céus, olhando para o coração deles, viu que o arrependimento e a devoção. E Deus voltou atrás em sua palavra e não destruiu aquela cidade. Antes, Deus poupou aquela cidade, aquela nação, livrando aquele povo de todos os males. Por quê? Porque o povo se arrependeu, porque o povo se converteu, porque o povo buscou a Deus em oração e jejum, e isso com arrependimento do coração. Então, para você fazer um jejum que agrada a Deus, você tem que fazer um jejum que envolve conversão e arrependimento, que envolve devoção, que envolve temor a Deus e crença na sua palavra. Tem muita gente que ora, meus amigos. Tem muita gente que jejua, mas não tem temor de Deus.
Tem muita gente que ora e jejua, mas não tem arrependimento verdadeiro no coração, mas não tem uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação de vida. É por isso que essas pessoas não têm resultado no mundo espiritual. Existe uma frase que diz assim: o mundo espiritual te conhece e sabe qual é a profundidade que você tem com Deus. Deus te conhece a fundo. Conhece o seu homem interior, os seus pensamentos, e Satanás também entende todos os seus olhares, todas as obras que você faz no corpo e para fora do corpo. Então, que nós venhamos se voltar para Deus com jejum e oração, mas isso com arrependimento, para que todos os levantes de Satanás, para que todas as artimanhas de Satanás contra a nossa vida venha cair por terra, para que o anjo do Senhor venha se posicionar, se levantar em nosso favor através das nossas orações e do nosso jejum, e venha colocar em fugida o mal que tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. O jejum com arrependimento, um jejum com santidade, conversão verdadeira, genuína, o diabo não resiste, porque esse jejum agrada o coração de Deus, e o Senhor recebe, manifesta a sua glória, porque a glória do Senhor é a nossa defesa, e todo o mal cai por terra no nome de Jesus Cristo. E se cumpre na nossa vida aquela palavra que diz: todos os lugares que pisardes a planta do vosso pé prosperará. Amém? Primeiro, temos que crer na palavra. Segundo, temos que ter fé. Terceiro, coração arrependido, quebrantado e contrito. Quarto, temor de Deus, devoção e reverência. Se a gente fizer esse processo à risca, com certeza a gente vai fazer o jejum que o diabo não resiste, e vai se cumprir na nossa vida a palavra que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vai se cumprir na nossa vida o Salmo 91, principalmente os versículos de número 10, aonde a palavra de Deus diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque Deus dará ordens aos teus anjos ao seu respeito para te guardar e te livrar em todos os seus caminhos. Meu amigo, minha amiga, aquilo que eu não consegui expressar aqui nesse ensino, nessa palavra sobre o jejum que o diabo não resiste, que o Espírito de Deus venha completar no seu coração, e que você venha buscar pureza de coração, assim como teve pureza de coração Abel, para que o seu jejum, para que o seu sacrifício venha a ser recebido por Deus. Lembre, primeiro Deus recebe você, para depois receber o seu jejum, o seu voto e o seu sacrifício. Primeiro você tem que ser aceito no céu, para que o céu venha aceitar aquilo que vem de você. Amém? Essa é a matemática dos céus, para que nós venhamos receber todas as bênçãos dos céus, e para que o diabo não venha resistir às nossas orações e aos nossos jejum. Que Deus te abençoe, que Deus te livre, Deus te guarde. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Até a próxima oportunidade, até o próximo Momento de Fé.